No livro de Ezequiel, capítulo de número 37, vai contar a história que ele foi levado em espírito a um vale de ossos secos. E lá o Senhor perguntou a ele: Pode esses ossos reviverem, filho do homem? Então ele responde ao Senhor: Tu que sabes. Ele respondendo ao Senhor dessa maneira era como se ele estivesse falando: Só o Senhor que sabe, só o Senhor que pode. Eu não sei, eu não posso, eu não tenho ideia como isso pode acontecer. Ele estava em um vale de ossos secos, não eram pessoas mortas, eram ossos secos. E daí então o Senhor começa a falar com ele, profetiza sobre esses ossos para que ganhem vida. Você começa a imaginar agora como é que um osso pode ganhar vida? Qual o trabalho a ser feito? Será que um homem hoje ou futuramente consegue dar vida a ossos? Daí então o Senhor começa a falar com ele, profetiza sobre esses ossos para que ganhem vida. Então ele começou a profetizar sobre esses ossos. Então ele percebeu que, quando ele profetizava, um reboliço estava acontecendo um barulho, estava acontecendo algo diferente. Eram os ossos se juntando. Aqueles ossos representavam o povo de Deus, o povo de Israel. Então aqueles ossos estavam se juntando, estavam criando vida, estavam criando formatos. Daí então ele começa a observar que nasciam nervos, que nasciam carnes, nasciam peles sobre aqueles ossos. Olha que interessante. Ossos agora estão se transformando em pessoas, estão ganhando formatos, estão ganhando toda a estrutura para ficar de pé. Daí então ele começa a olhar aquilo, mas ainda aqueles ossos que agora já estavam transformados não tinham vida. Talvez estavam lá deitados no chão, talvez estavam lá pessoas agora que futuramente se transformariam em um exército, estavam deitados, mortos, sem nenhuma utilidade. Mas daí então o Senhor fala com ele: Olha, profetiza ao Espírito para que eles ganham vida, para que o Espírito entre neles e ganham vida. Então ele começa a profetizar ao Espírito que viesse dos quatro ventos e que soprasse vida sobre aquelas pessoas que antes eram ossos. Eu começo a ver uma transformação. Eu começo a ver que antes o que era osso ganhou uma transformação e agora que são transformados ganham vida. Daí então eles ganham vida e se levantam como um forte exército ou um numeroso exército. E aqui nós entendemos que exército, guerreiros, eles não podem ficar parados, eles não podem ficar na inércia. Guerreiros foram feitos para lutar, foram feitos para guerrear, foram feitos para ganhar batalhas, ainda mais quando se trata de um exército vinda do Rei dos Reis, vinda de Deus. Então não há chance daquele exército perder batalhas, porque Deus é o controlador de todos eles. Aqui eu começo a imaginar e aprender, até mesmo me traz uma lição de vida que há muitos guerreiros, há muitas pessoas sendo transformadas, mas ainda estão na inércia, ainda necessitam do Espírito Santo para que ganham vidas. Tem muitas pessoas que ainda estão fazendo aquele barulho ainda de transformação, ainda estão naquele entusiasmo, mas ainda precisa ganhar a verdadeira vida que é o Espírito Santo. O barulho é só um símbolo em que eles estão sendo transformados, estão ganhando formatos para que logo depois a vida comece a reinar sobre eles e daí então possam ser ou virar um exército, um exército do nosso Rei e Salvador Jesus Cristo. Há muitos de nós que ainda estávamos há algum tempo atrás como os ossos secos. Ossos secos não têm utilidade para nada, ossos secos não prestam para nada, mas daí então o Senhor começou a transformar. Tem pessoas que são transformadas de uma vez, tem pessoas que demoram um pouco mais a serem transformadas, mas daí então a transformação do Senhor nunca é pela metade. Se o Senhor te levantou, se o Senhor te transformou, se o Senhor fez você como um guerreiro, então pode ter certeza que vai vir lutas para você batalhar, vai vir lutas para você ganhar, para você guerrear. E uma dessas principais lutas que nós lutamos como cristão,
como crentes, é dar um bom testemunho, é também proclamar o evangelho a todos aqueles que ainda não conhecem, falar de Jesus para aqueles que ainda não têm Jesus no coração, para aqueles que ainda estão como ossos secos, espalhados em um vale deserto, em um vale, né, por aí. Mas aí então eu começo a entender que de uma vez por todas nós somos um exército e fomos levantados para fazer uma grande e enorme diferença, seja lá onde for, seja lá onde você estiver, seja lá qual for o tempo que você está.